Hoje é o 21º dia do nosso ciclo de 21 dias acessando o perdão com a mesa multidimensional arturiana. Estamos no último dia desse ciclo. A gente trabalhou desde o primeiro dia até hoje para acessar essa frequência, acessar essa energia de várias formas, liberando crenças e trabalhando todos os dias dos bloqueios que a gente tem para que a gente consiga chegar cada vez mais perto dessa energia na nossa vida. O meu nome é Izzy, eu sou terapeuta multidimensional, eu trabalho com pessoas que querem acessar um trabalho em que elas gostem, trabalhar em algo que dê prazer, que seja legal, que seja prazeroso e também conseguir ganhar todo o dinheiro que elas querem com esse trabalho. Então eu trabalho com propósito e prosperidade, mas principalmente para aquelas pessoas que têm aquele desejo lá dentro, né, de prosperar, sentindo que querem, que trabalham com algo que é útil, com algo que gostam. Tem muitas clientes minhas que falam assim: eu sei que eu tenho potencial, por que eu não consigo? Muitas clientes minhas falam, elas chegam pra mim com essa frase: eu sei que eu tenho potencial, por que eu não consigo? E a resposta, ela não tá nas crenças de dinheiro, ela tá nas crenças relacionais, nas crenças de amor próprio, nas crenças de como a gente se relaciona com a gente mesmo e com as pessoas. E aí entra os 21 dias do perdão, que é uma energia necessária para a gente conseguir se dar melhor com a gente mesma. Porque quando a gente se rejeita, prestem atenção, o perdão está muito conectado com o sentimento de rejeição e eu quero trazer isso para vocês hoje. Quando a gente se rejeita, a gente é rejeitada. E ser rejeitado o que é? Você está errada, não quero, isso eu não quero, não gosto assim. Eu não gosto disso em você, eu não gosto desse aspecto. E quando a pessoa não gosta ou ela te rejeita, tu não recebe o dinheiro dela, né? Eu sempre falo, quem manda o dinheiro pra nós é Deus. A gente tem que entender isso. Deus é nosso sócio. A gente não depende de ninguém em específico. Porém, Deus manda através das pessoas. Então a gente depende das pessoas em geral. O maior problema de prosperidade financeira hoje é relacional e não de crenças de relação com dinheiro, mas sim de crenças de relação com a gente mesma e com as outras pessoas. Porque se a gente não souber se priorizar, se aceitar, se valorizar, a gente não vai receber isso do outro também. E é muito necessário desenvolver o amor próprio dentro dessas características que não tem nada a ver só com se achar bonita, tá? Para poder ganhar dinheiro, senão não vai. Eu vou falar muito sobre isso no Intensivão da Prosperidade, que vai começar na segunda-feira que vem. Então hoje a gente está no último dia do perdão aqui, e no Intensivão da Prosperidade a gente vai falar tudo sobre prosperidade financeira. Vocês vão entender muito bem que o gargalo, ele não é nas crenças de dinheiro, porque se tu fala assim, é difícil ganhar dinheiro, é óbvio, a pessoa não se valoriza. Ninguém valoriza ela por consequência. Essa pessoa que não se valoriza e não é valorizada, é óbvio que ela vai achar, que ela vai acreditar na crença de que é difícil ganhar dinheiro. Porque as pessoas não vão dar o dinheiro para ela. Então entendam que o problema é relacional, não é mudar a crença, é fácil ganhar dinheiro, o dinheiro vem para mim. Se tu não mudar a relação que tu tem contigo mesma, o teu amor próprio, ou seja, não passar a te valorizar, te aceitar, te priorizar, te admirar, tu não vai receber isso das pessoas. Então não adianta mudar essa crença. E aí muitas pessoas vêm, eu mudo, eu faço manifestações, eu penso positivo. Por que não dá certo pra mim? Por causa disso. Tu tem que mudar o amor próprio. Eu não gosto dessa palavra amor próprio porque remete à beleza e à estética. Eu ainda não inventei outra palavra pra colocar no lugar disso. Talvez valor próprio seja mais próximo, né? Então a gente trabalhando o perdão, porque o perdão é uma das energias que a gente precisa trabalhar para começar a acessar o valor próprio, tá? E hoje eu quero falar sobre uma ferida emocional, que é a ferida da rejeição. Já dei uma palhinha ali antes. E essa ferida emocional está muito conectada com as culpas e com as mágoas que a gente gera. Uma ferida emocional é uma dor que a gente aprendeu lá na infância, na criança ferida. Todo mundo tem, tá? A psicanálise e outras técnicas holísticas também classificam como 5 feridas emocionais principais que toda criança tem. A gente tem as 5, tá? Todo mundo, meus pais foram maravilhosos. Não tem problema, porque eles vivem numa sociedade que é de crenças de rejeição. Então é óbvio que teus pais se rejeitam também.
Teus pais também se cobram demais, também são críticos demais. Tudo isso que a gente tem aí, é óbvio que nossos pais são. Então a gente aprendeu lá na infância. E uma dessas feridas é a ferida da rejeição. O que essa ferida gera? Um medo de ser rejeitada. Um medo muito forte da gente ser rejeitado. E a rejeição é isso que eu falei lá no começo. Não quero, você não é boa, não quero isso pra mim, não. Assim, crítica, a gente se critica demais, a rejeição é crítica, é erro, as pessoas têm muito medo de errar. Você errou, né? Tá rejeitando, eu não quero então, porque você errou. É diferente do abandono, que é uma outra ferida bem comum, mas o abandono é: eu prefiro isso a você, ou eu prefiro aquela pessoa a você, ou eu prefiro uma outra situação a você. Entendam? É um pouco diferente. A rejeição parece que vem antes do abandono, né? Então, o medo da rejeição é uma ferida que gera muita culpa, porque a criança que se sentiu rejeitada lá na infância, por alguma coisa bem ridícula às vezes, tá? O pai criticou, a mãe corrigiu, e a criança falou: nossa, eu não sou boa, eu sou errada, eu não sou boa o suficiente. Essa criança que se sentiu rejeitada lá na infância, ela vai buscar a aprovação dos outros freneticamente durante a vida. E enquanto a gente não consegue corrigir essa ferida emocional, né, superar essa ferida emocional, a gente vai viver a nossa vida em função de buscar a aprovação externa. E é por isso que eu indiquei para vocês, mulher, não tá aqui agora, o livro que é A Coragem de Não Agradar, trata dessa ferida aí, dessa ferida emocional. Que a grande maioria das minhas clientes tem isso muito forte, porque essa ferida emocional paralisa a prosperidade. Porque a gente fica num looping constante de culpa, de se culpar por não ser boa o suficiente e culpar o outro porque não supriu a nossa necessidade de aprovação. Tipo, a gente fez alguma coisa e o outro não deu parabéns pra nós. E aí a gente fica bem indignada com aquela pessoa, né? Pai, mãe, marido, todo mundo. O cliente. O que é rejeição no cliente? O cliente não te quer, ele não compra de ti. Quando a pessoa não compra e uma pessoa tem a ferida da rejeição, ela se sente um cocô. Tipo, o cliente não me quis, meu Deus, ele não me quis. A pessoa se sente péssima por causa dessa ferida. Quando alguém critica, você fez isso errado, a pessoa não consegue aprender o aprendizado da crítica. Ela só enxerga que ela foi rejeitada, ela leva totalmente pro pessoal, ela se sente muito mal. É uma pessoa que não consegue receber crítica. Se ofende totalmente por qualquer crítica. Inclusive, essas clientes vêm para fazer terapia e elas têm dificuldade, algumas têm dificuldade de aceitar, no início, né? Porque depois a gente vai posicionando. Mas no início elas têm dificuldade de aceitar o que elas têm que melhorar. Olha, apareceu isso aqui, a gente tem que trabalhar essa ferida aqui, tem que trabalhar isso aqui. A pessoa já fica: ai, mas eu já trabalhei isso, eu já fiz isso com outra terapeuta, eu já fiz isso com não sei, se explicando toda, se justificando, porque ela leva pro pessoal. Ela não entende, tá, tudo bem, tu trabalhou, eu não tô falando que tu é ruim por causa disso. Eu tô vendo aqui, no teu campo, o que é preciso trabalhar. Então a pessoa tem um horror a ser criticada, a ser diminuída, ou sei lá, qualquer coisa. Por quê? Porque essa pessoa, ela não se aprova, ela se rejeita. E ela fica buscando essa aprovação fora. Esse padrão é um padrão que gera muito a sentimento de culpa. A pessoa se sente culpada porque o outro rejeitou ela. Como assim: ah, eu não sou boa o suficiente, é por isso que ele tá me rejeitando. Tipo, esse cliente não me quer. Ah, eu não sou boa o suficiente, me sinto culpada porque o cliente não me quis. Gente, o cara tem o direito de preferir outro profissional. Ele não é que ele não tá te querendo. Ele não tá querendo o teu produto ou o teu serviço naquele momento porque ele tá preferindo comprar e usar o dinheiro dele com outra coisa. Então a ferida da rejeição faz com que a gente se ofenda demais quando o cliente não compra da gente, por exemplo. Ou quando um amigo, por exemplo, prefere outra, te critica ou te fala alguma coisa. Nossa, isso aqui não achei legal que tu fez isso. A pessoa, o que essa pessoa faz? Prefere se afastar ou até pensa mal: ai, pessoa exportável, não sei o que, do que levar em consideração aquela crítica, que é muito doloroso. Então a rejeição é um padrão que a gente tem de querer sempre a aprovação do outro, sempre parabéns. A gente só quer ganhar um parabéns da outra pessoa. Ah, você fez bem. Daí as clientes vêm, né? Ai, eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo outro. Elas querem o quê? Parabéns, você fez bem. A gente que tem essa ferida da rejeição, todo mundo tem, mas tem gente que tem isso muito forte, tá? Quem tem muito forte a ferida da rejeição são as pessoas que buscam aprovação externa sempre.
essa ferida da rejeição, ela gera muita culpa. E como que a gente faz para mudar isso? A gente tem que trabalhar as questões da criança ferida que geraram essa rejeição. Normalmente, relacionamento com a mãe, tá? Não vou entrar no mérito do porquê e do como, mas só para dizer que tem que trabalhar em terapia. Ferida da rejeição é uma das feridas mais doloridas que tem, porque a pessoa não se sente aprovada pelo mundo. Ela se sente um sentimento de menos-valia muito grande, tá? Ah, isso eu não tenho. Tem alguma coisa. Se tu tá aqui, tu tem. Então é um sentimento muito profundo de não merecimento, de baixo merecimento, de menos-valia, de se sentir pequena, de se sentir inferior, de se sentir... porque a pessoa foi rejeitada, né? Entre aspas, porque é assim que a criança se sentiu. Não que ela foi realmente, ela foi rejeitada. Todo mundo é rejeitado. Só que tem gente que, devido às experiências passadas, sente muito aquela rejeição, né? Todo mundo na infância leva um xingão do pai e da mãe. Todo mundo leva, não, você não pode fazer isso é feio, você tá fazendo isso errado. Todo mundo tem que ser, a gente tem que ser corrigido e limitado na infância. Só que a pessoa que tem essa tendência à dor da rejeição, ela já se sente ofendidíssima quando o pai e a mãe colocam os limites lá na infância. Então entendam que a ferida da rejeição não tem a ver com ter pais ruins. Aliás, nenhuma das feridas emocionais tem a ver com ter pais ruins, tá? Sim, tem uns pais que traumatizam as crianças, mas isso aí é outro problema, tá? E o que eu tô falando aqui são pais normais que tentaram dar o melhor pra criança, mas eles dão um limite. E a criança que tem a ferida da rejeição, que a gente já traz isso pra trabalhar nessa vida, eu vim pra aprender isso. E quem veio com a ferida da rejeição veio pra aprender o quê? O que vocês acham? Que quem tem a ferida da rejeição veio nessa vida para aprender o quê? Para desenvolver qual habilidade emocional, mental? Amor incondicional. Ou amor próprio, que é a mesma coisa. Amor próprio, do sentido profundo que eu falo, ele é a pessoa amar incondicionalmente a si mesma. E aí, como consequência, ela aprende a amar o outro também de forma incondicional. Ah, isso é utopia. Não é. Não é. A gente não vai sair assim, eu me rejeito completamente ou me rejeito muito para amor incondicional em 1, 2, 3 anos. Talvez a gente leve a vida inteira e cada vez a gente vai amando mais. E talvez a gente leve mais de vidas, mais de uma vida, né? Mas a gente veio nessa encarnação para potencializar essa busca dentro de nós. O amor incondicional, o amor próprio. Se aprovar. E como que a gente faz isso além de trabalhar as dores da criança ferida? A gente tem que trabalhar, gente, os traumas do passado. Tem que limpar, liberar isso, porque isso a gente não sabe lidar com as emoções. Se a gente soubesse, a gente não teria criado traumas. Por causa de um pai que disse lá, minha filha, você não fale assim, desse jeito que é feio. Eu me lembro que uma vez eu gritei, né, tipo, me esperneei e falei, não quero assim também, não sei o que, não. Bem braba assim, né? E o pai falou assim pra mim, desse jeito ninguém nunca vai gostar de ti, que é insuportável, tu berra e tal, não sei o que. Meu Deus, aquilo me marcou profundamente. É porque ele falou, ele ficou puto porque eu berrei, então ele quis falar alguma coisa pra mostrar que era feio berrar. Eu me senti tão rejeitada que eu pensei, ninguém gosta de mim. Ninguém vai gostar de mim, porque eu sou assim. Eu era uma pessoa super irritada, sabe? Uma pessoa que fervia dentro de mim por causa da prisão emocional. É normal, tá? Quem tem prisão emocional é aquela pessoa que explode. Não fala nunca, quando fala, solta os cachorros, sabe? Então nessa época eu era assim, e eu pensava, meu Deus, eu sou assim, então ninguém vai gostar de mim. Essa memória durou junto comigo ali por anos. Eu já era velha quando eu escutei isso. E eu não consegui elaborar, porque a gente não consegue. A gente não tem ferramentas emocionais, a gente não aprende gestão emocional, a gente não aprende lidar com as nossas emoções, a gente não aprende a se amar em lugar nenhum. Então, quando a gente passa por uma situação dessa, corriqueira, né? A gente não sabe lidar. Então, além de trabalhar isso, a gente tem que encontrar formas de nós nos aprovarmos. Porque a ferida da rejeição faz o quê? Eu não sou aprovada pelas pessoas. E aí a pessoa não se aprova. Ela começa a se rejeitar. Tudo que ela faz, ela não gosta. Ser grossa é ridículo.
falar muito é ridículo. Todas as minhas características, e vocês vão ter uma surpresa quando vocês pararem de se rejeitar, porque dentro daquilo que vocês estão rejeitando está um grandíssimo talento e valor de vocês. Como, por exemplo, eu falar. Eu rejeitei muito falar. Eu falo muito, eu falo demais, eu odiava. Até hoje eu ainda me policio nisso. E eu achava mal, eu até de vez em quando ainda falo, meu Deus, falei demais. Não deixei o outro falar, né? Então eu sempre tive dificuldade com isso, da comunicação, de saber a hora de parar e de outro que fala. Eu tive que desenvolver essa habilidade para trabalhar nas terapias. Mas eu percebo que um dos meus talentos é ensinar. Então eu não estou aqui para sentar na sessão e a pessoa fala, eu só fico escutando, eu não vim para isso. Eu vim para quebrar paradigmas. E aí, quando eu comecei a fazer as pazes com isso, eu comecei a falar e eu comecei a usar isso para aquilo que eu vim usar. Eu comecei a ver daquela fraqueza uma habilidade. Ver daquela fraqueza uma habilidade. Então, qual que é o antídoto para a rejeição? É a aprovação. E como que a gente faz? A gente tem que se aprovar. A gente tem que olhar para as nossas características. Como que a gente trabalha isso na terapia, né? O que tu não gosta em ti? Tudo. Lista. E aí depois começa, o que tu gosta em ti? E aí a gente vai ressignificando, porque dentro daquilo que tu não gosta em ti, tu pode querer melhorar, não tem problema. A gente tem que saber que tem coisas que é para melhorar em nós. O que a gente não pode é se achar menos por causa disso. Não pode levar pro pessoal, sabe? Nossa, eu preciso aprender a me comunicar melhor. Eu precisava aprender a me comunicar melhor para acessar o meu dom da comunicação. Eu tinha que entender isso, mas eu ficava me punindo por isso. E aí eu não conseguia entender, nem aprender, nem evoluir nisso ali. E assim a gente faz com todas as características. Nossa, que meu cabelo não sei o quê. Eu quando falo, eu explodo com as pessoas. Então eu sou horrível por causa disso. E se eu der a minha opinião... Nossa, como tem mulheres que rejeitam a sua opinião. Mulheres, porque a gente foi ensinado, né, muito pela sociedade que a gente tem que ficar quieta. Então, quando a pessoa dá opinião, ela mesmo se culpa. Nossa, o que eu fui falar? Devia ter deixado a pessoa em paz, né? Tipo, o alecrim dourado, que é o outro, não pode ser incomodado, principalmente se o outro for homem. Então, a gente rejeita muitos dos nossos aspectos. E aí, para voltar, para fazer esse caminho de volta, é encontrar isso, ressignificar, fazer as pazes contigo mesma, trazer o amor próprio para tudo isso, trabalhar as coisas da criança ferida e... Por último, uma coisa muito importante, que é encontrar os teus talentos. Por isso que trabalhar por propósito cura a nossa vida. Porque quando a gente trabalha com propósito, a gente já entendeu os talentos que a gente tem, a gente sabe que a gente tem coisas boas, é só nossa. Eu tenho um diferencial que outro terapeuta não tem. A outra terapeuta tem um diferencial que eu não tenho. Cada um tem a sua característica. E quando a gente começa a aprender isso e a olhar para as nossas habilidades, a gente para de querer ser o outro cada vez mais. Porque a gente entende as nossas habilidades. E por exemplo, quando a gente... Terapeuta, né? Vou dar o meu exemplo. Todo mundo que começa nas terapias quer ser namastê. Quer ser zen, quer usar japamala, quer se conectar com os mentores, quer, sei lá... Quer ter mediunidade, todo mundo tem o mesmo padrãozinho, né? Porque a gente olha para as terapeutas, para ser terapeuta tem que ter um estigma lá de terapeuta. E depois, com o passar e a pessoa, ela trabalha em algo que está conectado com o propósito dela, mas ela não está acessando o propósito. E aí ela também não consegue ganhar dinheiro, tá? Porque ela está querendo ser outra pessoa. Olha só, é a autenticidade que faz a gente trabalhar no propósito. Não é o trabalho em si. É óbvio que tem trabalhos que está completamente desconectado das nossas habilidades. Mas, depois que tu trabalha no teu trabalho que está conectado, ou nos trabalhos, tem vários, não tem um só, que tu pode usar as suas habilidades. Tu tens que ter a tua autenticidade, e ela só vem a partir do momento que tu começa a olhar para as tuas habilidades, começa a te aprovar, sai da rejeição, e aí tu começa a entender que tu tens algumas habilidades que são só tuas e é impagável aquilo, porque ninguém tem igual. E aí quando tu consegue entender isso e falar para as pessoas entendem, então essa pessoa pode me ajudar dessa forma, se eu quiser outra coisa eu vou ter que pegar na outra pessoa. E a gente vai fazendo esse movimento aí de se aprovar, construir a nossa aprovação interna, parar de nos rejeitar,
parar de rejeitar o outro. Aquele livro que eu indiquei pra vocês, que é A Coragem de Não Agradar, o cara fala ali, né? A pessoa, para se sentir satisfeita consigo mesma, ela tem que se sentir fazendo algo de útil pro mundo. É o conceito de propósito. Esse algo de útil pro mundo não é necessariamente um trabalho. Se a pessoa está vivendo os talentos dela, está vivendo o propósito dela, ela está fazendo algo de útil pro mundo, porque ela está emanando a frequência. Se a gente olhar pro lado energético da coisa, é muito lindo isso. Porque por mais que tu seja uma mãe de família e tu tá emanando os teus talentos pra tua família, e tem muita gente que o propósito principal da vida é a família, tá? Tu tá emanando os teus talentos, as tuas habilidades únicas pra tua família. O que acontece? Todo mundo que tu emanou ali vai multiplicar pra fora. E aí tu cria um vórtice. A pessoa que trabalha por propósito, que vive, né? Trabalha não, que vive no propósito, ela cria um vórtice de enviar energia boa para os outros. Aquela energia que ela está enviando para os parentes, para a família, para os filhos ali, por exemplo, do amor incondicional. Tem pessoa que tem muita facilidade de perdoar o outro. Tá? Tem pessoa que tem muita facilidade de sair dos conflitos. Tem gente que tem facilidade de ação, sei lá, um monte de coisa. Tem um monte de habilidade. Não é uma só, é várias que fazem com que a gente age de tal forma. Quando a gente entra nessa frequência do nosso propósito, a gente começa a multiplicar isso para as pessoas à nossa volta, e essas pessoas por si só começam a multiplicar também. A gente cria uma potência ali. Então, nesse livro, né, o cara falou que para a gente parar de curar a ferida da rejeição, a gente tem que parar de buscar aprovação fora. E a gente tem que buscar aprovação dentro. E para que a gente se sinta realizada na vida, que a gente não precisa mais da aprovação externa, ele diz que a pessoa tem que encontrar o seu lugar no mundo, que é qual é o meu jeito, qual que como eu posso contribuir para a sociedade. Nem sempre é no trabalho. Então ele falou, né, quando a pessoa se sente contribuindo para a sociedade, de verdade, com os talentos dela, ela tá realizada pessoalmente, ela para de buscar tanto, cada vez mais, a aprovação externa. É bem bizarro, porque eu trabalhava na ciência antes, né? Eu estava estudando para ser cientista, fiz mestrado, doutorado, biologia molecular. E é uma coisa que todo mundo fala, nossa, vai ajudar a sociedade. Eu me lembro que eu iniciei isso, essa parte da biologia, porque eu queria fazer algo para o mundo, né? A gente tem esse desejo, desde sempre. Mas, apesar de eu estar fazendo aquilo, eu não me sentia contribuindo para a sociedade dentro daquilo lá. E é uma coisa que todo mundo fala, nossa, a pessoa está contribuindo, né? Nossa, a cientista vai descobrir coisas e tal, não sei o que vai ajudar as pessoas. Eu não me sentia contribuindo. Hoje eu me sinto. Por quê? Porque lá eu não estava usando os meus talentos. Apesar de ser um trabalho honrado, um trabalho que contribui, sei lá, eu não estava usando os meus talentos. A minha faxineira, ela contribui com a energia dela no mundo, porque ela gosta do que ela faz. Ela tem a frequência dela combina com aquilo ali. Então ela coloca propósito naquilo que ela está fazendo. E olha só, eu trabalhava na ciência, olha como as crenças sociais nos enganam, né? E não me sentia contribuindo para o mundo, para as pessoas. Eu via, sei lá, me sentia, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Perdendo meu tempo. E hoje eu me sinto contribuindo. Então, esse cara, né, ele fala que para curar a ferida da rejeição, a gente tem que parar de buscar aprovação nos outros. Então ele traz mais esse aspecto, né? Eu divido lá em trabalhar a criança ferida, trabalhar, ressignificar as dores em nós que a gente rejeita e começar a descobrir o que a gente tem de bom. Pode ter certeza que se vocês estão enxergando 10 coisas ruins, tem 10 coisas boas em vocês. Só que a gente bota o foco. Quem tem a ferida da rejeição, foca no que tem de ruim. Porque a gente aprendeu assim. A gente tem esse costume de se criticar o tempo todo, de olhar tudo que... Fazer aquele raio-x, né, aquela análise e encontrar tudo que tem de ruim em nós. Esse padrão gera muita culpa interna e também a gente oferece a responsabilidade de suprir a nossa necessidade para o outro, porque a gente não consegue se aprovar, então a gente fica buscando isso no outro. Aí se o outro não faz, a gente culpa ele. Ai, não sei porque foi tão grosso, não sei porque eu não quis, eu falei tão explicadinho, nossa, perdi meu tempo explicando todo o meu serviço para aquele cliente lá, foi fazer com outra pessoa. Ou ele falou, agora eu não posso, não tenho dinheiro.
a gente se dói muito com essas coisas quando tem a ferida da rejeição. Eu tenho essa ferida bem forte, eu tive que trabalhar bastante. Todo mundo tem todas, né? Que eu falei lá. Mas essa ferida pra mim era uma das mais fortes. Normalmente, nas mulheres, ela normalmente está conectada aí com algumas coisas com a mãe. E hoje eu entendo por quê. E aí por isso que eu já consegui superar muitas coisas. Porque eu entendi o que tinha ali, por que eu me senti rejeitada, em quais aspectos eu me senti rejeitada. E aí comecei a entender, não é que eu sou rejeitada, é que eu me sinto por causa disso, disso e daquilo, não tem nada a ver, é uma ilusão que eu criei na minha mente. E aí tu vai criando consciência dessas dores e aí vai enfraquecendo esses aspectos na gente. Vocês conseguem perceber, gente, a ferida da rejeição na vida de vocês? Medo de ser, vergonha, medo de ser rejeitada. Pessoa envergonhada, pessoa que tem vergonha, pessoa que não consegue... que eu recebo muitas pessoas, eu não consigo fazer vídeo. Medo da rejeição. E aí a gente não precisa superar esse medo para conseguir fazer vídeo. A gente precisa superar um pouquinho, trazer uma consciênciazinha ali. Aí tu começa. E aí daqui a pouco tu vai ter que palestrar ao vivo. Aí tu vai ter que fazer mais. Aí tu cura mais um pouquinho. Aí vai indo, a gente vai indo. Cada vez que vai fortalecendo a nossa autoconfiança, a nossa autoaprovação, mais coisas eu consigo fazer, porque menos medo de ser rejeitada eu vou ter. A gente vai fazendo assim, não precisa sair, curar tudo para resolver o negócio, para funcionar na vida prática, não é isso. Mas a gente vai trabalhando no sentido de ir subindo de patamar a cada vez. E assim, como tem a rejeição, tem as outras feridas que trazem outros problemas. O abandono, por exemplo, traz muita insegurança e falta de autoconfiança. Então, a gente vai identificando isso e trabalhando. Mas eu quis trazer da rejeição aqui porque é um gerador de culpa muito grande. A gente se culpa demais quem tem essa ferida. Tá? E como a gente está trabalhando o perdão para trazer consciência para vocês entenderem como perdoar não é aquela coisa assim que a gente fala, eu te perdoo. Eu tenho que perdoar aquela pessoa. Eu perdoei já. Os clientes chegam para mim, eu já perdoei. Cheio de mágoa no coração ali, né? Porque não é simples. A frequência do perdão é do amor incondicional. Ali a pessoa tem que realmente aceitar. É uma aceitação. E a pessoa que se rejeita, por exemplo, ela tem bastante dificuldade de aceitar aquilo. Não é em tudo. Em algumas situações, tá, gente? Tudo é em algumas situações. Nunca é em tudo. Eu me rejeito em tudo. Não. Então, a pessoa que se rejeita, ela tem muita dificuldade de aceitar. Porque ela se rejeita, ela não se aceita. É o oposto, né? Então, ela não consegue perdoar. É difícil perdoar o outro. O que ela faz? Ela se engana, né? Ela fala, eu sei que eu preciso perdoar. Eu não quero mais saber. Deixa aquela pessoa lá. Não quero me incomodar com a energia dela. Vou ser magnânima, não vou mais, eu vou perdoar ela porque eu já entendi que eu preciso, a gente coloca o outro lá embaixo e se coloca numa situação, perdoar não é isso. Perdoar não é quando a gente se coloca numa posição superior, eu estou perdoando aquele inferior lá, porque eu sou uma pessoa magnânima, boazinha, não é. Então entendam aí que tem várias coisas por trás da energia do perdão e a gente começou nesse processo a trazer clareza para isso. E qual foi o objetivo aqui, né? Vocês, primeiro, conseguir subir de patamar, porque eu falei, né? Não vai ser sair assim, não perdão pro perdão total, não é. Todo mundo que trabalhou aqui, botou intenção em alguma relação, na minha mãe, nos meus filhos, no dinheiro, sei lá. Todo mundo pode ter percebido que melhorou. Mas isso não quer dizer que resolveu, porque a energia do perdão a gente vai acessar trabalhando essas dores aí. Com o tempo, a gente vai subindo de patamar e cada vez que a gente vai um pouquinho mais à frente, a gente libera, a gente se sente melhor, a gente entra, não é perdoo e não perdoo, sabe? A gente vai liberando aqui, abrindo o cardíaco e vai trabalhando aquela questão ali, vai aumentando a frequência e vai acessando resultados melhores e vai se sentindo cada vez melhor e daqui a pouco tu consegue fazer realmente aquela virada de chave e sente, nossa, perdoei. Já pensou? Já perdoei quando tu viu. Nossa, eu perdoei mesmo aquela situação lá. Mas é um processo. Então o objetivo aqui é trazer ferramentas para vocês conhecerem como é que funciona esse processo e entenderem que sim, se a gente conseguisse aprender o amor incondicional, porque é ali que perdoa, né? Tem gente que consegue fazer isso nas religiões. A pessoa que tem bastante fé em Deus e que entende que Deus é uma pessoa benevolente, é um ser bom, essa pessoa consegue perdoar. Ela acessa as religiões, elas lá na religião falam, Deus
é um ser benevolente, é um ser maravilhoso, e ele te perdoa em tudo que tu fez de errado. A pessoa não se sente desaprovada, ela se sente perdoada. Aí o que ela faz? Estende o perdão para as outras pessoas também. Então isso dá para fazer dessa forma. O problema é que a grande maioria das pessoas não entendeu assim. A gente não entende Deus como um ser benevolente, mesmo quem está na religião. Muitas pessoas se cobram demais. E aí a gente não consegue estender esse perdão porque a gente não recebeu o perdão, né? Afinal a gente tem karma, a gente fez coisa errada, então tem que ter se punido. Sei lá, a gente está aqui pagando alguma coisa, a gente tem penitência para fazer, nós somos seres inferiores. Então, todas essas crenças aí fazem com que a gente não consiga ser tão fácil, ser tão simples, entregar o perdão para nós mesmos e para as outras pessoas. Mas com o tempo a gente vai mudando isso, a gente vai acessando. Chega um momento que não faz mais sentido nem culpar, porque a gente entende como é que funcionam as coisas. Mas é uma mudança de frequência que vai ocorrendo com o tempo, isso a gente vai ter que trabalhar. Quanto mais autoconhecimento tiver, ou seja, eu entendi quais são os bloqueios que me impedem de perdoar, eu entendi que aquilo não pode me dominar, eu entendi os padrões que me impedem de acessar o meu merecimento, de me libertar dessa culpa, aí mais a gente vai tendo autonomia e vai fazendo esse processo de acessar o perdão, que a gente vai desbloqueando os bloqueios mentais, as crenças e os traumas, as dores que a gente tem que nos impedem de fazer isso, porque é da alma perdoar. A gente já sabe fazer isso, a gente não consegue porque existem bloqueios que a gente criou ou que a gente entendeu lá na infância, né? Então, quando a gente vai limpando esses bloqueios, a gente vai conseguindo acessar essa energia, assim como todas as outras. Quanto mais bloqueio a gente limpa, mais a nossa frequência aumenta e a gente vai caminhando lá na escala Hawkins, né? A gente vai caminhando em direção ao amor incondicional, a felicidade, a paz interior. E como que a gente faz para chegar lá? Não é aprender nada, é tirar os bloqueios. Já tá lá dentro de nós, gente. A centelha divina tá lá, já sabe fazer tudo isso. A gente não tá conseguindo porque o nosso ego bloqueia. E aí, quando a gente faz esse trabalho de limpeza, prosperidade é a mesma coisa. Tu acha que Deus não tem abundância financeira? Deus é abundância. Então, quando a gente quer acessar a prosperidade, a gente tem que tirar aquilo que nos impede de prosperar. Porque a gente já tem isso, já é nosso. Já tá dentro de nós. Bom, eu acho que era isso que eu queria falar. Queria trazer essas consciências de mudança de crença também e de desbloquear algumas crenças que a gente tem constantes, né, sobre a culpa, sobre as mágoas, que nos prendem, né, são bloqueios mentais mesmo, que a gente tem que nos prendem a esse processo. A gente não quer perdoar por causa dessas crenças que a gente conversou aí todos os dias. No fundo, a gente tem tanta crença limitante sobre o que é o perdão e como faz o perdão que a gente não quer. No fundinho, a gente não quer estender esse perdão para o outro. Então, a minha intenção aqui foi trazer consciência para isso, foi trazer novas opções, novas formas de pensar e também o trabalho energético para desbloquear mentalmente, e apesar de ser um trabalho coletivo, aberto, de alguma forma a gente recebe essas energias e também nos auxilia. Muita gente mandou mensagem para mim dizendo que percebeu muita diferença no campo delas. E a diferença é pelas duas coisas, tá, gente? Não é por causa da mesa. É por causa da mudança de mentalidade e por causa da mesa. Isso é uma habilidade minha. Quebrar paradigmas é uma habilidade. Eu nasci pra isso. A minha frequência é de motivação, sabe? De gana, fogo. E aí é isso que faz a pessoa trocar. Isso é uma habilidade minha. Isso é uma frequência que eu percebi ao longo dos meus processos de entender como que eu me posiciono. Porque tem gente que se posiciona assim, como terapeuta. Essa pessoa está trazendo paz interna, amor, ela está trazendo acolhimento para os clientes dela. Eu faço assim. Então eu estou trazendo movimento, desbloqueio, sair da autossabotagem, fogo, mudança, transformação. Então cada pessoa tem a sua frequência e ela coloca a sua frequência dentro do seu trabalho. E aí não adianta eu querer ser namastê. Eu já quis, mas não conseguia. Não adianta, porque essa não é a minha frequência. Beleza? Bom, gente, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu vou botar vocês lá pra trás pra gente fazer a nossa mesa. Lá pra trás da mesa aqui, né? Pra vocês enxergarem aqui a mesa. Nossa, eu tô com uma sinusite
que me deu por alguns processos emocionais que eu tô vivendo, que me pegou esses 2 dias. Fazia muito tempo que eu não tinha. Tô até fanha. Viu? Também vivo meus processos emocionais. As nossas resistências em mudar, né? Os nossos processos emocionais que doem no corpo físico é a nossa resistência em mudar alguma coisa que a gente já identificou que tem que mudar, né? Aí começa a dar dor no corpo. Começa a vir para doenças. Vamos lá então, vamos acessar a mesa. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento. Trazendo as energias da seiva e os nutrientes da terra para calibrar em mim, em todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, horário e local, ancorando nossas árvores da vida, abrindo as nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe o equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Proteção. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões da luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e invulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz e na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel, das bem-amadas das legiões da luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel, bem-amado Arcturus, eu sou a perfeição em meu mundo, eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invisível e invulnerável agora e sempre. Eu sou, me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada e entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arcturianos e minha egrégora de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados arcturianos para a abertura dessa mesa e peço permissão ao Cristo interno de todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, horário e local, para ativar a sua Merkaba, o acesso à fonte divina e o arquivo acástico necessário para esse trabalho, sempre na verdade e honra divina. Ativo a proteção crística que eu possa fluir com a luz, em perfeita conexão com a minha consciência divina e o amparo do plano espiritual arcturiano e Deus Pai Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Deixa eu abrir aqui nosso decreto. Tô até meio lesa. Sabe quando a gente tá meio assim, parada? Gente, vocês assistiram a live de ontem à noite? Foi super esclarecedora, hein? Eu fiz uma live falando dos erros que as pessoas cometem no caminho da prosperidade. Foi um esquenta pro intensivão da prosperidade que vai começar na semana que vem. E vocês vão entender ali qual que é o bloqueio que está travando vocês nesse momento. Foi ótima a live. Eu gostei, pelo menos. Eu achei bem esclarecedora. Clareza mental. Quem não assistiu, recomendo. Chama Os 4 Erros. Eu acho que é os 4 erros que a gente comete no caminho da prosperidade. Para vocês identificarem qual que é o erro que vocês estão cometendo agora. Vamos lá. Eu peço perdão a mim por tudo que eu possa ter causado, consciente e inconscientemente, de negativo a mim e às outras pessoas e coisas, que fizeram ou fazem parte em todas as áreas da minha vida, nesta vivências passadas, paralelas e simultâneas. Perdão por pensamentos, palavras ou atos de injúria, rejeição, ódio, abandono, cobiça, apego, traição de todas as formas, humilhações, julgamentos inadequados e atos contra a minha vida e de outros de todos os gêneros e formas. Neste momento eu peço a graça de ter compaixão pelos que eu preciso perdoar em todas as dimensões do meu ser, em passado, presente e futuro, trazendo também com isso cura para os meus campos físico, mental, emocional e espiritual, me deixando livre para acessar o meu eu superior e assim manifestar o amor divino.
Eu peço agora para que essas energias negativas que eu carregava sejam enviadas no plano astral para tratamento nos templos da compaixão da chama violeta e bem-amada Kuan Yin, para serem tratados e regenerados. Assim seja, assim é e assim será. Uma forma muito comum da gente se rejeitar é o perfeccionismo, tá? Tipo, eu fiz isso bem, mas não foi tão bem. E aí aquilo que era bom em nós já cagou tudo, né? Veio uns pensamentos aqui, eu acabei de me lembrar disso. Vamos lá. Ferramentas. Ó, ancestralidade, tá? Tem muita coisa que a gente pega dos nossos ancestrais. E, cara, isso é muito real. Às vezes a gente não consegue, a gente não tem aquela experiência da nossa infância, mas isso veio lá, a nossa mãe teve, a nossa avó teve. E aí a gente pegou delas essa experiência ruim com a rejeição, tá? Então eu não tive grandes coisas da rejeição na minha infância, sei lá. Mas a minha mãe teve um grande trauma de rejeição. A minha avó teve um grande trauma de rejeição. Aí a gente pega e potencializa essa dor em nós. Então quando a gente libera aqui a nossa ancestralidade ou cura a nossa ancestralidade, a gente está, na verdade, atualizando o nosso DNA, né? Que a gente recebe DNA das 7 últimas gerações. Então, se até 7 gerações para trás tem problema, a gente vai receber isso também. E é uma condição de nascer aqui na Terra, né? Tipo, você vai ser obrigado, aqui o DNA é assim, funciona. Tu quer? Quero. Mesmo assim eu quero. Então vai lá e te cura. E ajuda aquela família a curar esse padrão que tu também tens, tá? Então vamos lá. Eu sou um ser de luz e um ser divino, libertando em mim todo mundo que eu estou atendendo, todos os nossos antepassados, de qualquer culpa e apego. Faço isso com a espada flamejante de Arcanjo Miguel. Eu apelo aos arcturianos e a nosso Deus Superior Cristo que perdoe quem precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais. Somos livres, purificados e curados na luz dourada do Cristo. Kodosh, 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 Adonai, Tsebaioth. Ferramentas. Às vezes, uma das tuas missões nessa vida, né? Ferramentas. Aqui. Peraí, tô pensando em outra coisa. Às vezes, uma das tuas missões nessa vida é trazer uma cura forte para a raiz daquela família, nessa questão. Tipo, já nasceu naquela família para trazer isso, porque ele precisava trabalhar em ti, então, putz, vamos aproveitar e ajudar a família, né? Então, a gente sempre cura em nós. E a gente sempre está conseguindo expandir isso para a nossa família. Agora saiu Matrix, ou seja, muita gente ainda acreditando nas crenças da Matrix e por isso não consegue acessar a energia do perdão. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, ativando a luz do hipercubo na minha consciência, na consciência de todas as pessoas que estão assistindo, iluminando o nosso hipotálamo, nos conectando com a Catriel, desligando a Matrix da Via Láctea, deixando fluir a nossa consciência e nossa alma, organizando a verdade cósmica em nossas células, átomos e moléculas. Ferramentas. Fluxo. Então vamos entregar para os arcturianos fazerem a alteração no nosso fluxo de vida. Eu sou um ser de luz e um ser divino, entrego esse trabalho ao comando arcturiano, para que entregue um livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, e que seja reescrito sob a luz crística, testemunhado por nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar o nosso ser em luz divina, abundância e cura. Vamos fechar aqui a mesa, atualizando o nosso DNA. Eu sou ativar a matriz divina em todos os meus corpos em teta e multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando a nossa Kundalini sagrada desde o chakra central, diamante da terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do Eu Sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os nossos corpos multidimensionais, ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal, os nossos sistemas endócrinos, envolvendo o corpo físico, incorporando uma espiral e inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos conectados ao campo atômico da chama trina, expandindo a consciência e permitindo experimentar os campos da fonte Deus, Pai, Mãe e Mãe Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e recalibrando os corpos em teta e multidimensional. Vou fechar a mesa. Ativando o cubo de metatron em cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, horário e local. Ativando o cubo de metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo de luz para a nossa ascensão.
Ativando o cubo de Metatron enquanto dormimos em todo o nosso ser, curando e regenerando o nosso corpo físico, que Metatron acompanha toda a ativação do cubo de Metatron em nosso ser. Código alma e espírito, me desativando e limpando todo o meu arquivo e o arquivo de todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, horário e local da mesa multidimensional arturiana. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Gratidão, irmãos, por esses 21 dias nos auxiliando para que a gente acesse essa energia do perdão. Teve gente que me perguntou sobre conexão com os arturianos e eu não me lembrei na hora para falar, mas tem um vídeo meu aqui no YouTube que eu falo sobre a minha conexão com os arturianos e no final do vídeo tem uma abertura na mesa pedindo essa conexão para as pessoas se conectarem. Tipo, eu gostaria de me conectar mais com os arturianos, de alguma experiência com eles, de me aproximar mais. Eu fiz essa abertura na mesa lá, nesse vídeo, que é alguma coisa arturianos. É um vídeo que tem um único, acho, falando dos arturianos, da minha experiência de conexão com os arturianos. No vídeo tem a mesa aberta, que funciona atemporal, para as pessoas que assistirem se conectarem também, tá? E quando eu fiz na época lá, teve cliente que falou, mandaram te avisar que deu certo. Porque eles fazem isso para eu ver que funciona aquela conexão. Porque eu fiz um decreto, eu fiz um pedido na mesa para que as pessoas que assistissem aquele vídeo tivessem uma experiência, fossem levados para as naves durante o sono e pudessem ter uma experiência com os arturianos. E aí teve uma cliente que falou, eles mandaram te avisar que deu certo. Então assistam lá, porque tem gente aqui me perguntando, como é que eu faço para me conectar mais com os arturianos e tal. Naquele vídeo lá, talvez, conhecer mais sobre eles ajuda. É claro, chegar na frequência maior para poder acessar eles ajuda, óbvio. Mas conhecer mais sobre eles e aquele vídeo tem um pedido na mesa pra gente conseguir se conectar. Então, funciona lá também. Então, vamos lá. Fica a dica. Segunda-feira estamos juntos novamente. É isso aí. Quem tá no Intensivão da Prosperidade, segunda-feira a gente tá às 8 horas aqui de novo, nesse processo. Ai. Socorro. Para quem tá no Intensivão da Prosperidade, então na segunda-feira nós estamos aqui às 8 horas, vai ficar gravado, a pessoa pode assistir no horário que quiser, mas quem quiser tá aqui interagindo às 8 horas da manhã comigo, nós só vamos falar de prosperidade financeira. Vai ser 30 dias, de segunda a sexta, final de semana vai ter uma surpresa. Final de semana vai ser um videozinho relaxante, tipo Espadamente, para quem fez. Eu vou deixar lá gravado o vídeo para vocês poderem acessar no final de semana. Mas de segunda a sexta nós estaremos às 8 horas da manhã trabalhando só prosperidade por 30 dias. Então, vai ser aí para desbloquear, para destravar mesmo. Quem sentir de fazer até domingo dá tempo de se inscrever. Vai ser aqui no YouTube, só que eu vou colocar o link, que vai ser oculto, vai ser só para as pessoas que estão no grupo, né, que vai conseguir assistir. Eu vou colocar o link no grupo, que vai ser feito no domingo. Domingo eu vou fazer um grupo no WhatsApp, e aí eu vou colocar o link todo dia. A aula de amanhã vai ser... O tratamento de amanhã vai ser nesse link aqui. Só quem acessar pelo link é que vai poder assistir. E a mesa, ela vai ser aberta só no nome das pessoas que fizeram a inscrição, tá? Com a frequência travada. Então os arturianos já sabem. É essas pessoas aqui que vão 30 dias ser modulada a frequência dela. A gente já sabe, é um grupo fechado. Então dá pra trabalhar bem certinho os bloqueios, porque são 30 dias das mesmas pessoas sempre, tá? Então a mesa vai ser aberta com o nome das pessoas que se inscreveram. Não vai ser aqui para todo mundo que assistiu o vídeo como tá aqui, tá? Então vai ser um trabalho mais específico. E só para quem fez a inscrição que vai participar, tá? Então, aguardo todos lá. Dá tempo de se inscrever até domingo ainda. Segunda-feira não pode mais, porque depois que a gente fechar a egrégora, não pode mais entrar, tá? Então até domingo dá tempo de se inscreverem e vocês terem aí um grande destrave no mês que vem na área do financeiro, porque aqui a gente trabalhou, gente, quantas pessoas me mandaram mensagem dizendo que mudou muito as relações de vida delas. Imagina fazer isso no financeiro, tá? Aí de quebra a gente vai falar sobre as crenças para vocês desbloquearem a mentalidade também, tá? Então vai ser o mesmo modelo, só que vai ser um grupo fechado só para as pessoas que querem trabalhar a prosperidade financeira. Até segunda-feira, então, para os que vão continuar. Gratidão por todo mundo que se empenhou até aqui, né? Que se comprometeu, que fez os 21 dias, potencializando a força dessa egrégora. Agradeço as pessoas que assistiram pelo YouTube. Tem muita gente acompanhando e assistindo por lá. Agradeço também as pessoas assistindo pelo YouTube que distribuíram esse conteúdo para outras pessoas. Outros clientes chegaram em mim por causa desse conteúdo. Sou grata por isso.
por esse movimento de troca que é feito, né? Às vezes as pessoas falam, ah, você fez de graça. Eu não fiz de graça. Eu fiz eu tive o receber. Quem está no intensivão da prosperidade vai entender bem isso. Que um negócio que é só dar e não recebe nada não tem frutos. Eu tive frutos. Então vocês vão entender um pouco melhor dessa estratégia aí até, porque o dar e o receber sempre está envolvido. Então eu recebi muito de vocês, tanto no meu campo do perdão, quanto em novas possibilidades de trabalho, clientes e tal, tá? Então, gratidão por tudo, por esses 21 dias, por essa egrégora. Muito obrigada por estarem aqui participando, potencializando isso. Agradeço a todo mundo, porque todo mundo que está aqui potencializando me ajudou nesses 2 sentidos que eu falei. E seguimos, então, para o Intensivão da Prosperidade e voltamos aí uma vez por semana com as lives. Provavelmente vou trazer de volta as lives mais educativas aí uma vez por semana, tá bom? E a gente vai se falando então. Beijão, gente. Valeu, até mais.